Foi divulgado hoje o resultado mais recente da pesquisa do IPEC e pela primeira vez no Instituto nós tivemos uma oscilação na disputa presidencial no segundo turno. Uma oscilação dentro da margem de erro e se tudo continuar assim, a vitória de Lula estará garantida. Só que o IPEC trouxe alguns resultados sobre Bolsonaro que fazem com que a campanha de Lula ligue o sinal de alerta, mostrando que aquelas estratégias que estavam sendo utilizadas não estão dando certo, como nós estávamos falando. Na sua opinião, os resultados do IPEC fazem com que a campanha de Lula tenha que ligar o sinal amarelo? Lula vai vencer Bolsonaro? Deixe o seu like se você quer ver a derrota de Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E como nós já estávamos prevendo, os institutos também e todo mundo, a partir dessa semana nós poderíamos ter alguma oscilação nas pesquisas. E essa pesquisa do IPEC trouxe uma pequena oscilação. O Lula, nos votos válidos, o Lula saiu de 55% dos votos válidos e foi para 54%. O Bolsonaro saiu de 45% e foi para 46%. A distância que estava de 10 pontos na semana passada agora está a 8 pontos. Brancos e nulos se mantiveram estáveis, pessoal. E nós sabemos, e todo mundo sabe, que essa disputa presidencial tende a ficar cada vez mais apertada até o dia 30. E no meu ponto de vista, vendo as tendências e vendo toda a mobilização que está acontecendo a partir dessa semana, que agora de fato vai começar o segundo turno, eu vejo que essa vai ser a disputa mais apertada desde Aécio Neves e Dilma Rousseff. Talvez seja uma disputa mais apertada do que nós tivemos em 2014. E como eu falei, agora de fato começou o segundo turno, porque o debate de ontem da Bandeirantes vai engajar a população a entrar novamente no ambiente da política, da campanha que nós vamos ter agora da votação no dia 30, porque logo depois do primeiro turno a população entra numa espécie de ressaca, não acontece muita coisa, apenas as alianças e agora com o debate da Bandeirantes nós vamos ter de fato o início do segundo turno, faltando 2 semanas até a votação no dia 30. Os meus comentários sobre o debate da Bandeirantes eu vou deixar o link aqui no card. Agora, apesar desses resultados, de queda do Lula de 1% e de aumento do Bolsonaro também de 1%, serem tudo dentro da margem de erro, outros resultados sobre o Bolsonaro precisam ser encarados com alerta pelo PT. Primeiro, a rejeição do Bolsonaro caiu 2%, no limite da margem de erro. Hoje, 46% da população brasileira não votaria em Bolsonaro de jeito nenhum. E Lula tem 41% de rejeição. O Lula caiu também 1%, na semana passada tinha 42% e agora ele tem 41%. Só que o resultado do Bolsonaro, quando você pega desde o início do segundo turno, é melhor do que o do Lula. Porque o Bolsonaro tinha 50% de rejeição na primeira semana do segundo turno e agora ele tem 46% de rejeição, ou seja, houve uma queda. Além disso, houve também uma queda na rejeição do governo Bolsonaro, ou seja, tudo que envolve o governo Bolsonaro, houve uma queda passando de 41 para 39. Então a aprovação do governo Bolsonaro e a rejeição estão muito empatados. E isso é óbvio que iria acontecer, porque agora Bolsonaro fica mais em evidência por conta da campanha política, além de outros resultados, como queda no preço de combustíveis, queda no preço de outros produtos e a máquina pública que está sendo utilizada. Nós tivemos agora o programa Vem Pro Azul da Caixa Econômica Federal para ter perdão de dívidas e o empréstimo consignado cedido também pela Caixa Econômica Federal para os beneficiados do Auxílio Brasil. Então Bolsonaro, utilizando a máquina pública, faz com que a sua rejeição e a rejeição do governo também caiam. E esse é um resultado bem importante que nós precisamos ficar em atenção. Isso também mostra que, rapidamente, para aqueles que falam que as pesquisas elas erraram no primeiro turno. Como que as pesquisas erraram? Há uma semana nós tínhamos uma rejeição do Bolsonaro que era diferente da rejeição de agora. E por que isso acontece? Porque situações vão ocorrendo que acabam influenciando toda a campanha. Tá? Como, por exemplo, os programas do governo, os debates, as peças publicitárias, tudo isso influencia. Só que, na sua opinião, esses resultados do IPEC, eles precisam ser encarados com atenção por parte do PT? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E esses resultados todos da queda da rejeição de Bolsonaro mostram que a estratégia do Lula de ir para a pauta dos costumes e para o esgoto da pauta moral deu errado, pessoal. Deu errado. Porque esses resultados do IPEC, eles começaram a ser coletados dia 15 de outubro e terminaram hoje, dia 17. Não contemplaram o debate na sua totalidade, na sua repercussão. Porque o debate vai repercutir aí até o dia 30.
porque esse debate aconteceu muito antes do dia da votação. Só que no dia 15 de outubro foi quando começou aquela história toda do Bolsonaro e das meninas venezuelanas, lá do Pintou um Clima. Só que mesmo com essa história sendo utilizada amplamente, com o episódio do Comeu Índio, a fala da Damares e das crianças da Ilha de Marajó, Bolsonaro maçom, nada disso influenciou no resultado da rejeição de Bolsonaro. Na verdade, a rejeição de Bolsonaro caiu mesmo com tudo isso. E nós já estávamos prevendo que isso iria acontecer. Nós já estávamos falando isso faz desde o início do primeiro turno. E nós estamos falando, se o PT for por essa linha, corre um sério risco de perder uma disputa ganha. E por que isso, pessoal? Porque a esquerda, o PT, não sabem como tocar, como abordar essa pauta dos costumes. O Bolsonaro sabe. Esse terreno pantanoso, esse esgoto do Steve Bannon, porque essa é uma estratégia do Steve Bannon, é onde o Bolsonaro sabe jogar. O PT erra ao morder essa isca do Bolsonaro, ao cair na armadilha. Porque o PT tem que falar sobre economia. O melhor momento do Lula no debate da Bandeirantes foi quando ele pressionou o Bolsonaro falando sobre realizações. Bolsonaro, quantas universidades você abriu? Quantas escolas técnicas você abriu? Você não fez nada. A pauta real é o grande calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. E é exatamente isso que Lula e a sua campanha precisam abordar. Sair da perfumaria, sair da fumaça e entrar no mundo real. Porque ninguém se importa que o Bolsonaro é maçom. Ninguém se importa se o Bolsonaro come índio, porque esse negócio é um negócio absurdo. E aquela fala das meninas venezuelanas, como nós falamos aqui também no canal, no dia de ontem, link aqui no card, nós falamos, existe uma grande chance de Bolsonaro melhorar a sua votação, até cuspir. Então cuidado aí com o 4D, porque você pode ser ungido com a minha saliva. Eu sei que vocês estão desesperados para sentir o sabor, né, da minha boca, mas não dá porque nós estamos aqui presos no mundo virtual, né, nas limitações da plataforma. Mas nós falamos aqui para vocês, olha, essa situação tem um potencial imenso de aumentar votos para o Bolsonaro. Porque o pensamento dessa população, da extrema direita, é um pensamento complicado, pessoal. Complicado. E essa imagem do Bolsonaro tendo pintado um clima com meninas adolescentes, tudo isso pode passar uma imagem de viril do Bolsonaro. Todos os detalhes, o link vai ficar aqui no card para que você veja a minha explicação um pouco mais detalhada. E aí, pessoal, há também essa discussão que está ocorrendo dentro da campanha do Lula, envolvendo o André Janones. Porque é a ideia do André Janones ir para essa pauta moral, ir para o esgoto da discussão dos costumes na internet. E muito dentro da campanha do PT há essa discussão se vale a pena ou não vai, se nós estamos fazendo ou não o jogo do Bolsonaro. E na minha opinião, sim, há o jogo do Bolsonaro sendo feito. O PT, pessoal, ele precisa abandonar de uma vez por todas o que aconteceu em 2018. Porque o PT acredita que a derrota do Fernando Haddad foi por conta de mamadeira de piroca e coisas do tipo, dessas fake news, e agora quer replicar as fake news contra o Bolsonaro. E não foi. O Bolsonaro ganharia do Lula, ou do Haddad, tendo ou não mamadeira de piroca, tendo ou não fake news. Porque havia um movimento social da população brasileira contra a classe política. Isso estava claro em 2016, quando João Dória venceu a Prefeitura de São Paulo no primeiro turno, falando que ele não era político, mas sim gestor. O Bolsonaro se colocou como um outsider. E a população tinha vergonha de votar nele. Então por isso pegou os subterfúgios para justificar o seu voto. Mas Bolsonaro, ao se colocar como outsider, venceria aquela disputa. Ainda mais depois que o Sérgio Moro fez tudo o que fez, perseguiu o Lula e o prendeu. E o Lula estava liderando a disputa. E ontem, vendo o Sérgio Moro ao lado do Bolsonaro, a sentença do Moro como um juiz parcial que estava atuando para prejudicar o Lula foi sacramentada. Link aqui no card para o meu comentário. Então o PT não pode entrar nessa que a derrota de 2018 foi por conta de fake news. Se isso entrar, vai ser uma grande tolice e há uma chance de perder uma disputa ganha, porque a própria campanha do PT já identificou que 20% dos votos que Lula recebeu no primeiro turno são votos volúveis, ou seja, eles podem migrar para Bolsonaro. E essa pesquisa do IPEC apontou justamente a migração de votos do Lula para o Bolsonaro, porque a quantidade de brancos e nulos permaneceu a mesma. Certo? Então, o que aconteceu? Migração de votos de Lula para Bolsonaro. Uma migração pequena, claro, muito pequena, dentro da margem de erro. Mas quando você pega os outros resultados do Bolsonaro, ele está tendo resultados positivos
fora da margem de erro. E ele tem programas do governo para colocar na jogada, porque ele tem a máquina pública. Isso dá uma força para Bolsonaro imensa. Enquanto Bolsonaro e o PT ficam ali brigando nas redes sociais, falando sobre pauta moral, pauta dos costumes que não tem interesse para ninguém, a máquina pública do governo Bolsonaro, com os programas, com a Caixa Econômica Federal, começa a funcionar. E, paralelamente, a campanha começa a entregar as realizações do governo Bolsonaro. Ou o PT entra de fato na disputa, começa a tocar naquilo que realmente interessa, ou vai passar um suador maior do que eu estou passando nesse momento aqui com esse terno, porque aqui na minha residência tá um calor imenso.